Todos acharam? Deuteronômio capítulo 33, versículo 23, digam amém. Então diz assim a palavra do Senhor, em Deuteronômio capítulo 33, versículo 23. E de Naftali, português de Portugal vai falar diferente, né? Farta-te, ó Naftali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, e possui o ocidente e o meio-dia. Vou ler de novo. E de Naftali disse: farta-te, ó Naftali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, e possui o ocidente e o meio-dia. Traduzindo do original, ocidente e o meio-dia, possua a região da Galileia e o sul dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, para explicar aquilo que o Senhor colocou em meu coração nesta noite, eu preciso fazer 4 comentários. O primeiro comentário vai remeter à origem desta tribo. Naftali ou Naftali. Quando eu era criança falava naftalina. Só os brasileiros entendem, né? Naftali, ele foi o 6º filho de Jacó com Raquel. Aliás, o 6º filho de Jacó e o 2º com Raquel. Se os irmãos observarem Gênesis, a partir do capítulo 29 ou 30, vai começar uma disputa entre Lia e Raquel, 2 irmãs que casaram com Jacó. Jacó amava Raquel e não amava exatamente Lia, mas mesmo não amando, teve muitos filhos com Lia. E depois do 4º filho que ele teve com Lia, Raquel entrou num desespero e pediu ao Senhor filhos. E como ela percebeu que ela não podia gerar filhos, ela deu Bila, sua serva, a Jacó. Era como se fosse uma barriga de aluguel, só que não era exatamente uma barriga de aluguel. E pela tradição da época, aquele filho daquela serva passava a ser filho da Raquel. E teve o primeiro filho. E no 2º filho de Raquel, através de Bila, o 6º de Jacó, ela deu o nome de Naftali, que quer dizer minhas lutas, ou com muita luta consegui. Este é o 6º filho, e a palavra de Deus diz que depois Jacó tem mais outros filhos com as servas de Raquel e da própria Lia. Teve filho com a própria Raquel, teve José e Benjamim. E a palavra de Deus vai mostrar que esta tribo, que forma as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, eles foram para o Egito por causa de José. José, o penúltimo deles, foi para o Egito, todo mundo conhece a história, se tornou governador, teve uma grande fome, e José trouxe os seus pais e trouxe todos os seus irmãos para morar com ele no Egito. E lá eles tiveram um lugar para prosperar e para crescer. E nós sabemos também que depois de 400 anos na terra do Egito, cerca de 200 anos depois que eles se tornaram escravos, Deus ouviu o clamor deles e resolveu cumprir a sua promessa que ele fez a Abraão muito antes de Jacó. Cumpriu a sua promessa. Esta promessa estava dizendo que depois de 400 anos o Senhor tiraria desta nação, que oprimiria ele e levaria direto para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que o Senhor prometeu a Abraão, prometeu a Isaac e prometeu a Jacó. Deus cumpriu através de Moisés e finalizou através de Josué. Esta tribo, quando Moisés vai entregar a Josué e Josué levar para a terra prometida, eles tinham pelo menos mais de 45 mil homens acima dos 20 anos que eram capazes de lutar na guerra. Ou seja, a tribo não só tinha 45 mil homens,
Se eram valentes, que podiam lutar na guerra, tinham suas esposas. Se eram valentes, tinham seus filhos. Só que a nação de Israel não tinha só filhos valentes. Eram os que eram contados, acima de 20 anos, que podiam ir para a guerra. Ou seja, era uma tribo gigante, que formou-se a partir de 4 filhos de Naftali. Vocês vão observar que esta tribo vai receber a bênção de Naftali, e ele já tinha 4 filhos, e desses 4 filhos, que eu acho que eu cheguei aqui a notar aqui, Jazeel, Guni, Jezé e Silém. Eles formam esta grande povo, que se junta aos outros 11 e forma a nação de Israel. Eles recebem a bênção de Jacó. E para a bênção que Naftali, ou a tribo de Naftali, recebeu de Jacó, Jacó disse: Naftali é uma gazela, ou um servo. Lá no Brasil, gazela é um pouco estranho falar isso, né? Mas é um animal forte, firme, do deserto, que é solta. É um animal que é solto. E este animal solto, você vai ver isso em Gênesis capítulo 49, versículo 21. Ele vai produzir bons frutos. Em algumas traduções vai dizer que esses bons frutos daria palavras formosas. Diga, palavra formosa. Guarde bem isso. Depois que eles crescem do Egito, saem do Egito e já estão prontos para receber a terra prometida, Moisés sabe que não vai entrar na terra prometida. Então ele declara a bênção sobre as tribos. É o texto que nós lemos em Deuteronômio capítulo 33. E no versículo 23 ele vai dar a bênção à tribo de Naftali, ou Naftali. Ó Naftali, farta-te. Atenção. Muita atenção. Não é farta-te, como algumas das vezes a gente fala, eu estou farto. Não é farto de já enjoado. Não é farto de cansado. Não é farto de que não quer mais. É farto de que tem prazer e sabe que tem e não vai faltar. É farto de que sabe que tem e de que não vai faltar. Guarde isso. Ó Naftali, farta-te da benevolência e enche-te da bênção do Senhor. E possui o ocidente e o meio-dia, ou seja, possui a região do mar da Galileia e o sul da nação de Israel. A tribo se formou, eles entraram na terra que Deus orientou. Se você observar, Deus vai dizer através do profeta, através de Moisés, qual eram as cidades que eles deveriam ocupar. Lá em Josué também você vai observar que eles vão ter todo o seu espaço para ocupar aquela cidade, aquelas regiões, aquela região, e se formou algumas cidades importantes. Só que a tribo de Naftali não expulsou os inimigos. Ela não expulsou porque não quis. Não expulsou porque não conseguiu. O que a tribo de Naftali conseguiu fazer foi dominar os inimigos e fazer ele trabalhar por eles. Ele não conseguiu expulsar, não conseguiu eliminar, mas conseguiu controlar, fazê-los servos deles. Mas à frente a tribo vai crescendo, a história de Israel vai passando, ainda não está totalmente unificada, já está unificado, mas ainda não há aquela formação de povo como a gente conhece depois. A nação se desvia do Senhor, entre eles, aqueles que estavam na tribo de Naftali, e eles vão ser importantes no período dos juízes. Eles são importantes no período de juízes, na época de Débora e Baraque. Aliás, Baraque é um dos filhos de Naftali, da tribo de Naftali. Eles são importantes na guerra de Gideão. Eles são importantes em outros eventos no livro de Juízes. Eles ajudam a nação de Israel a se proteger, até porque eles faziam parte da fronteira. Quando a nação de Israel se torna um reinado, eles são importantes, não para Saul, mas para Davi, porque vai dizer que a casa de Naftali
ou seja, a tribo de Naftali, lutou com Davi contra a casa de Saul. Ou seja, eles ajudaram a que o trono de Davi se estabelecesse. Eles vão crescendo, mas a nação de Israel, todo mundo sabe a história, tem avivamento, depois entra no esquecimento, entra na apostasia, aí o Senhor abandona eles, porque estão na sua própria sorte, os inimigos entram, os inimigos atacam. E nós vamos observar que a cidade de Naftali, aliás, a tribo de Naftali, ou a região onde os naftalenses, vamos dizer assim, estavam possuindo a terra, vai ser lembrada por um profeta chamado Isaías. E o profeta Isaías, no capítulo 9, versículos 1 a 7, vai dizer assim, segundo o Espírito Santo: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Lembre isso. Tu multiplicaste este povo, e a alegria aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado de paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. A história de Naftali é uma história ímpar. Sexto do seu pai, o segundo da sua mãe, que não era exatamente sua mãe. Sua nação, seu povo que nasceu a partir daí, é um povo que cresceu, e é um povo que tinha valentes. Numa primeira contagem tinha mais de 50 mil, na segunda contagem tinha menos. Não sabemos o que aconteceu nesse período, mas uma coisa é certa: eles eram muitos, e eles eram poderosos, e eles foram usados por Deus para a conquista da terra prometida, e eles foram usados por Deus para a proteção do povo de Israel. Este é o primeiro comentário que eu quero fazer, para que os irmãos entendam aquilo que eu quero trazer nesta noite, através do Espírito Santo. O segundo comentário está na palavra benevolência. Encha-te, farta-te, aproveite, goze, se divirta. São algumas dos adjetivos que podemos colocar antes ao farta-te. Da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, e possui. A promessa que Moisés deu à tribo de Naftali foi: receba as bênçãos de Deus e desfrute dela. Então presta atenção à palavra benevolência no original. Benevolência é a mesma coisa de bondade. Benevolência é a mesma coisa de boa dádiva. Mas no original, no texto que lemos em hebraico, eu não sei falar hebraico, então vou aportuguesar o termo que é utilizado. Ratson. Fala Ratson. Não, Ratson. R-A-T-S-O-N. Ratson. Esta é a palavra em hebraico para benevolência. E a origem que dá a ela é Ratsar. Esta palavra significa prazer, desejo, deleite, privilégio. Deriva do verbo ratsar, que significa estar satisfeito com. Diga, estar satisfeito com. Ou então
também é utilizado para ser favorável em relação a alguma coisa. A ideia desta palavra é que ele está dizendo, Moisés está falando: olha, tribo de Naftali, deleita-te, farta-te do prazer de Deus, se divirta com o deleite de Deus, aproveite o privilégio de Deus, satisfaça-te com a bondade de Deus. Benevolência. Nunca esqueça que há um Deus nos céus que é justo, mas Ele também é bom, e a sua bondade dura para todo sempre. Então a bênção de Moisés, e traduzindo a ordem de Moisés para a tribo de Naftali: se encha da boa dádiva de Deus. Se encha da boa dádiva de Deus. Goze, deleita-te e enche-te da bondade de Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O rei Davi, quando estava falando nas suas tribulações, ele disse: olha, eu preguei a mim mesmo por algumas vezes que Deus é bom e Deus é justo. Muitas vezes a gente pensa que Deus vai ser justo uma hora e bom em outra hora, mas na verdade é que Deus é justo e bom ao mesmo tempo. Toda ação justa de Deus reflete a bondade de Deus. Toda ação boa de Deus reflete a justiça de Deus. Bondade e justiça não se separam dos atos de Deus, porque Ele é bom e justo ao mesmo tempo. Não se pode nenhum ato de Deus, ou só justiça ou só bondade. Bondade e justiça de Deus andam de mãos dadas com Deus. Quantos aqui me entendem, digam amém. Agora, qual é a benevolência de Deus? Qual é a benevolência de Deus? Será que a benevolência de Deus é um carro 0 quilômetro para não pegar fogo na estrada? Será que a benevolência de Deus é uma casa? Será que a benevolência de Deus é um esposo, uma esposa abençoada? Será que a benevolência de Deus é ter uma família estruturada e que não falta nada? Sim, isso faz parte do pacote de bênçãos de Deus. Mas o texto não diz: farta-te das benevolências. O texto não diz: desfrute das benevolências. O texto diz: farta-te, desfrute, deleita-te na benevolência e enche-te da bênção do Senhor. Então, o que é a benevolência ou a bênção de Deus? Nós vamos observar que a benevolência de Deus para os humanos não é uma coisa, é uma pessoa. E esta pessoa está aqui entre nós, em nosso meio, aleluia. Esta pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Esta pessoa é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus é a benevolência. Porque, meus amados irmãos, qual é o prazer de Deus? Qual é o deleite de Deus? A palavra de Deus, nós vamos encontrar isso de Gênesis e Apocalipse, dizendo qual é o deleite de Deus.
Mas eu quero lembrar-lhes daquele momento em que João é enviado antes, e ele está pregando aos povos, e está dizendo: olha, arrependei-vos dos seus pecados e creia no Salvador, que ele está vindo após mim. Muita gente até achava que era ele o Salvador. E ele falou: não sou eu o Salvador, eu não sou nem digno de amarrar o sapato dele, eu não sou digno nem de trocar o WhatsApp com ele, para deixar bem uma linguagem mais moderna. Eu não sou digno, porque eu batizo com águas. Ele até vai batizar com águas, porque a palavra também é figurada na Bíblia como água, mas ele vai batizar com algo que ninguém pode batizar, que é com fogo. Aí ele está lá pregando, ele está lá mostrando o seu sermão, arrependa-te. De vez em quando aparecia uma classe, é bom prestar atenção aqui, principalmente os pregadores, porque muita gente olha para a pregação de João Batista e acha que João Batista só pregava: raça de víbora, por que vocês querem enganar a Deus o Todo-Poderoso? Por que enche os seus corações de veneno? João pregou, não foi todas as pregações dele, isso não era o que demonstrava a sua pregação, a sua mensagem, e ele tinha um endereço certo, e não era para todo mundo, era uma classe de sacerdote, que conhecia a lei, que conhecia a palavra de Deus, mas não se arrependia por causa da palavra de Deus, não se deixava moldar pela palavra de Deus, eles estavam com a lei, mas não deixava a lei entrar neles, e eram os sacerdotes, eram os escribas, eram os fariseus. Porque a mensagem de João é: arrepende-te. Todos precisam se arrepender. Não há um ser humano na terra que possa dizer: eu não preciso me arrepender. Não há um ser humano que possa dizer: eu não preciso crer no Evangelho. Todos precisam se arrepender e crer no Evangelho e crer em Jesus. E a demonstração de fé, a demonstração de crença é ser batizado nas águas. Esta é a pregação de João. Aí ele fala: quem quer demonstrar a sua fé batizando nas águas? Aí faz a filinha. Aí está lá a filinha, um monte de gente, porque era muita gente. Enquanto ele está organizando a fila, ele está descendo o cinturão. Aí fala: que cinto aqui em Portugal? Esse negócio aqui que a gente às vezes... Nos fariseus está ali se formando a fila dos arrependidos, a fila dos que acreditam em Jesus, a fila dos que acreditam que Deus vai mandar a bênção, a fila daqueles que acreditam que Deus é fiel, justo e poderoso, a fila daqueles que acreditam que precisam se entregar ao Todo-Poderoso, a fila daqueles que acreditam que virá o Redentor. Só que no meio da fila está uma figura diferente, está um homem diferente, e este homem chama-se exatamente Jesus, aquele a quem João tinha acabado de pregar: olha, arrependa dos seus pecados, eu batizo vocês com água, mas está vindo aí que é após mim, que não batizará com água, mas batizará com fogo. E ele está lá na fila para ser batizado nas águas. Ele está lá na fila para ser batizado nas águas, e vai passando um, vai passando dois, vai passando três, vai passando quatro, até que chega na vez de Jesus. João olha para a cara de Jesus e olha: como assim? Me ajuda, Jesus. Nós somos primos, mas essa intimidade não nos pertence. O Senhor é o Criador, eu sou a criatura. O Senhor é o Senhor, eu sou o servo. Eu não mereço nem amarrar os seus sapatos. Como é que eu vou agora batizar o Senhor? O Senhor não precisa de batismo nas águas. O Senhor não tem pecado, o Senhor é Deus. Aí Jesus disse: ô João, eu vim aqui para assumir os pecados da humanidade, e a partir de agora eu estou assumindo o pecado da humanidade. Você achou que Jesus assumiu os pecados da humanidade lá na cruz do Calvário? Não, Jesus assumiu o pecado da humanidade lá nas águas, quando ele disse: João, você precisa me batizar. Aí João obedece a palavra de Deus, porque todo aquele que segue a Jesus, a todo aquele que quer agradar a Jesus, obedece a Jesus, mesmo que pareça contraditório, mas obedece a Jesus, e ele batiza Jesus. Depois, quando ele batiza, diz que a palavra de Deus está escrito que o céu se abriu. Aleluia, os céus se abriu. Imagine aí, irmãos, o céu se abriu, a glória de Deus manifestou sobre aquele lugar, o Espírito Santo se incorporou em forma de pomba, e uma voz ecoou
tenho prazer nele. Eu tenho prazer nele. Quem é a benevolência de Deus? É Jesus. Farta-te da benevolência de Deus. Farta-te da benevolência de Deus. Enche-te da benevolência de Deus. Transporte da benevolência de Deus. Se transporte na benevolência de Deus. É o desejo de Deus. É a ordem de Deus. É a promessa de Deus. Jesus é a benevolência de Deus para com os homens na face da terra. Aleluia. Você pode louvar ao Senhor. Você tem aquele em quem Deus se agrada. Muitas das vezes fazemos coisas, vivemos coisas que não agradam a Deus, mas está em nós alguém que nunca desapontou e não vai desapontar o nosso Deus, Jesus de Nazaré. A Galileia, em boa parte, eram as terras que a tribo de Naftali recebeu. Quando Jesus veio, ele exerceu o seu ministério. Na sua grande maioria, alguns votam entre 70% e 80% das pregações e dos milagres de Jesus foram em torno da Galileia e em torno do Rio Jordão, nas terras de Naftali. Nas terras de Naftali. Quando Moisés manda aquela bênção, ele já está profetizando: o Messias não vai nascer lá, mas vai morar lá. O Messias pode não nascer na sua família. Você pode não ter nascido em uma família, em um lar cristão, mas se você se entregar a Jesus, Jesus vai morar lá. Aleluia. Receba Jesus na sua casa. Melhor dizendo, receba Jesus na sua vida, e Jesus reinará na sua casa. Aleluia. E Jesus vai fazer com que você se encha dele. E muito provável que Jesus foi batizado nas águas em terras de Naftali. Esse é o segundo comentário. Terceiro comentário é que há um convite em tom de ordem. Fala, convite em tom de ordem. Muitas vezes algumas pessoas, principalmente no momento ofertório. O momento ofertório é aquele momento que prova quem é crente e quem não é, né? A pessoa fala, muito se discute, na Bíblia, o dízimo e as ofertas são uma obrigação ou um pedido de Deus? Porque todo mundo sabe, pode não gostar, mas ou é pedido ou é uma ordem. Uma coisa é certa, Deus pede, Deus manda. Aí alguns perguntam, mas não é uma ordem, é um pedido. E subentende-se que pedido pode ser, negado. Subentende. Agora você que tem filho, você pai, você mãe que tem filhos, faz alguma diferença ordem de pedido? Quem é pai aqui? Levanta a mão. E mãe também, pode levantar. Faz alguma diferença quando você pede ou manda? O que você quer que ele cumpra o que você pediu. O que você quer que ele cumpra o que você mandou. Então pode ser o tom de pedido ou o tom de ordem. Deus quer que a gente atenda a Ele, e é melhor que a gente atenda a Ele, porque Ele tem o melhor para nós. E o tom é um tom de ordem, mas vem numa bênção. Farta-te, ó Naftali, da benevolência de Deus. Farta-te. Esse é o terceiro comentário. Nós estamos diante de uma bênção. Nós estamos diante de uma coisa que nós não merecíamos, que chamamos de graça, favor imerecido. E que para que ela fosse enviada, estamos também diante das misericórdias do Senhor. Nas misericórdias, Deus não nos dá o que nós merecemos. O que é que eu e você merece? Morte. E não é só morte, não. É morte para ir para o inferno, sofrer eternamente.
E enquanto está vivo ainda sofrer mais um pouquinho também. Mas as suas misericórdias são a causa de não sermos destruídos. E por causa das suas misericórdias, Ele usa a sua graça. E não nos dá aquilo que nós merecemos, mas com a sua graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos. E Ele nos deu salvação, Ele nos deu libertação, Ele nos deu os dons, Ele nos deu milagres. E Ele, mais do que tudo, Ele nos deu o reino dEle. O reino dEle, aqui na terra e nos céus, é para aqueles que se entregam a Jesus. É um convite em tom de ordem. É uma ordem em tom de convite. Agora deixa eu me perguntar, cadê quem? Todo mundo aqui é filho, então levanta a mão, os filhos. Imagine que, agora eu vou por aqui para os adolescentes que estão aqui. As crianças estão lá na outra salinha. Imagine que você é adolescente, tem seus 15 anos, 14, 16. Samuel, que está fazendo 16 anos hoje, né? 15? 15, olha. Já sabe para onde ir depois do culto. Imagine que o pai chega para o filho e fala: ô filho, um pai responsável não vai fazer isso que eu ia falar. Eu mudei a exemplificação. Não vai para a escola não, vai brincar no parque, eu dou aqui o dinheiro para você brincar de tudo quanto é jeito. Não, pai que é sério, manda a criança para a escola. Depois da escola, você vai lá para o shopping, centro comercial. Toma aqui o dinheiro. Divirta-se como você quiser. Qual é o adolescente em sã consciência que vai rejeitar um pedido desse? Se ele rejeitar, você pode ver, está doente, manda para o médico. Eu estou falando de brincar porque é a maioria, mas tem crianças que não gostam de shopping, mas alguma coisa ele gosta. Então dá lá o cartão de crédito, dá lá o dinheiro e deixa ele à vontade para se divertir. Se ele não for, está doente, manda para o hospital, manda para a urgência. Mas é certo que ele vai. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vocês acham que eles só vão gastar metade do dinheiro? Vocês acham que eles vão deixar 10%? Eles vão torrar tudo, irmão. E ainda é capaz de ligar no meio da brincadeira: papai, eu estou precisando de mais. Agora, o que muitas pessoas fazem é que recebem a benevolência de Cristo e não aceitam o convite de desfrutar da benevolência de Cristo, que é Cristo. Recebe o bem maior. O ser humano foi criado por Deus para adorar a Deus e foi afastado por causa do pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Aí Deus vem falar: eu vou tirar o pecado do mundo. Eu vou mandar o meu filho morrer na cruz do Calvário no lugar de vocês. Eu vou mandar fazer com que o sangue dele cubra, revista vocês e tire e limpe de todo o pecado. E este sangue ainda vai proteger vocês da ação do adversário, a ação do inimigo. Eu vou dar dons potencializadores para vocês. Vocês vão levantar as suas mãos, pessoas vão ser curadas, pessoas endemoniadas serão libertas, pessoas serão abençoadas, vocês terão tudo. É um convite em tempo, em tom de ordem, e é uma ordem em tom de convite. Encham-se da benevolência de Deus, encham-se de Jesus Cristo. No nosso tempo, o tempo da graça, onde a porta está aberta, onde qualquer um pode entrar, onde qualquer um pode mudar a sua história, e muda-se a história se arrependendo dos seus pecados, crendo-se em Jesus e obedecendo as suas palavras. E uma das suas ordens é: deleita-te no Senhor, e Ele, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Confia nele, e até o que está errado Ele vai corrigir. Nosso tempo, a benevolência de Cristo, a benevolência de Deus chama-se Espírito Santo, porque aquele a quem Deus mandou, Jesus, Ele mandou o Espírito Santo até nós. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha, estava por cima lá do tecladista, em cima lá do pregador, em cima lá do profeta, em cima lá ele usava e usava. Agora o Espírito Santo não.
E saía, depois que usava ainda saía, nem ficava. Agora o Espírito Santo não. Agora o Espírito Santo vem e entra dentro de nós. Tira tudo que é ruim, limpa a casa e prepara um banquete para que a gente ceie na presença dos nossos até adversários. Mas Ele prepara um banquete em nossos corações. O Espírito Santo, que quando está, ele também tem a figura de selo. O que é selo? É a garantia de que uma coisa que foi mandada do ponto A vai chegar no ponto B. O Espírito Santo é a minha e a tua garantia, que vai sair da terra e vai morar nos céus. Além de dar o Espírito Santo, ele ainda falou: olha, a ordem de Moisés é fartar-te da benevolência. Então vocês não vão só receber o Espírito Santo, vocês vão receber o Espírito Santo redobrado. Assim como Eliseu pediu porção dobrada, eu vou dar porção dobrada a vocês. Agora vocês vão receber o Espírito Santo, e agora é até transbordar. Não se contente enquanto não está transbordando do Espírito Santo de Deus. E pode deixar transbordar, pode dar glória, pode dar aleluia, pode meditar a sua palavra. Todo tempo é tempo de louvar ao Senhor, todo tempo é tempo de pregar a palavra de Deus, todo tempo é tempo de falar em línguas estranhas, todo tempo é tempo, não importa o que você está fazendo, você deve adorar ao Senhor, entrar na presença de Deus e deleitar-se na benevolência de Deus. Você não merecia, você não podia, agora não tem mais véu, existe um caminho. Este caminho é Jesus. Agora há uma força motriz que nos leva até a sala do trono de Deus, e lá nós podemos sentir a presença do Pai, do Todo-Poderoso. Terceiro comentário: convite. Mas é um convite em tom de ordem. Ordem em tom de convite. Assim falando, os benefícios desta bênção, para serem alcançados, precisam ser executados. Me lembro agora de um pastor explicando para uma irmã que queria ser batizada com o Espírito Santo e não conseguia. E ela disse que queria ser batizada e não sei o que, e não conseguia. E certa vez o pastor foi na casa dela. Essa história é antiga. Chegou na casa dela e pediu um café. Falou: ô minha irmã, eu estou aqui desejoso por um café daqueles quentinhos, que a fumaça sai, a gente vê a fumaça saindo, que o cheiro chega, já dá aquela energia só no cheiro. Eu estou desejoso daquele café que a senhora fez um tempo atrás. Eu quero tomar esse café. Aí, mas não, para ficar tranquilo, conversa aí com o meu esposo, eu vou preparar o café para o senhor não vai sair daqui sem ser matado o seu desejo, não. Aí ela fez aquele café com todo carinho, com todo amor, daquele jeito. Nós gostamos, né, pastor Everton? Daquele jeito, né, irmã Lidiane? É daquele jeito. Aí ela chegou: aqui, meu pastor, foi uma bandeja, um cafezinho na bandeja, no centro, daquela xícara bonita. Tá aqui, pastor. E o pastor: oh, eu queria tanto tomar um café quentinho, eu queria tanto tomar um café fortinho, como a senhora gosta de fechar. Vou fechar o olho. A irmã ficou assim: o pastor, está aqui na sua frente. É, irmã, eu desejo tanto tomar esse café, eu desejo tanto beber esse café. Mas pastor, eu fiz para o senhor, está aqui na sua frente. Pastor, é do Senhor. Oh, minha irmã, faz tempo que eu não bebo um café assim. Eu queria tanto esse café. Oh, eu queria. Oh, irmã, esse café tá, eu estou desde ontem desejoso por isso. Já imaginava que a senhora ia fazer esse café. E a irmã está lá com a bandeja na mão. E pastor, quase que ela entra na carne. Mas o senhor não está vendo, não, infeliz? Aí, depois de uns 10 minutos dessa brincadeira, toma o café, já estava frio. O pastor pegou o café. Pois é, minha irmã, é assim as bênçãos do Senhor. O Senhor já fez a mesa, já botou as bênçãos. Agora é só pegar e tomar. Na mesma hora, aquela irmã foi batizada com o Espírito Santo. O que falta para muitos de nós é chegar no reino de Deus
e receber as bênçãos do Senhor e desfrutar das bênçãos do Senhor. Quarto comentário. E aqui há uma advertência anuída. Porque quais são as bênçãos do Senhor? A primeira, a maior dela, a mais gloriosa, a mais majestosa, a mais poderosa. Nome escrito no livro da vida. Você já glorificou a Deus? Você já se rendeu graças a Deus? Você já se alegrou a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida? Quais são as bênçãos do Senhor? O reino. Ele nos deu o reino porque a gente não merecia. Só a salvação já nos era suficiente. Ele falou, não, o reino é para vocês também. Só que nesse reino só bastássemos sermos súditos. E ele fala, não, vocês não vão ser só súditos, não. Vocês vão ser sacerdotes e reis também nesse reino. E qual é o reino de Deus? Paz, alegria, amor e justiça. Quantos crentes, quantos salvos de Deus não estão desfrutando da paz de Deus? Ah, pastor, mas as dívidas estão altas. Ah, pastor, mas os problemas estão grandes. Ah, pastor, mas os inimigos estão se aproximando. Meu irmão e minha irmã, Deus não falou, Deus não perguntou dos seus inimigos e dos seus problemas. A primeira coisa é o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Desfrute do reino de Deus e verás as coisas sendo acrescentadas na sua vida. Reino de Deus, amor, alegria. Então muitos como o pastor, quero café, eu quero amor. E Deus falando, eu já dei o amor, Jesus de Nazaré. Eu quero paz, eu já dei o príncipe da paz, Jesus o Cristo. Eu quero alegria, eu quero sentir gozo no meu coração, Jesus já deu, Deus já deu a alegria, a fonte inesgotável de alegria. Farta-te da benevolência de Deus. Não é parar no banquete, é chegar e começar a selecionar, e começar a comer, e começar a beber, se encher, se encher, se encher, se encher, até transbordar. Enquanto não transbordar, não é suficiente. O problema é que muitas pessoas se satisfazem com pouquinha coisa. Naftali, a tribo de Naftali não conseguiu expulsar os seus inimigos, mas subjugou. A tribo de Naftali recebeu Jesus, andando por suas terras, conversando com os seus, fazendo milagres, expulsando demônios. A tribo de Naftali viu no seu território multidão de peixes aparecerem. No seu território ele viu multiplicação de pães e peixes. No seu território ele viu maravilhas, testemunhos, doutrinas sendo faladas com autoridade e poder. Mas o povo de Naftali não foi todos que receberam a ordem em tom de convite, e o convite em tom de ordem de deleitar-se no Senhor. Em Cafarnaum, uma das cidades na época de Jesus, uma das principais da região. Na época de Naftali não era ela, mas ela foi construída após. Aquela cidade recebeu Jesus. E Jesus disse, olha, se o pessoal de Sodoma e Gomorra só visse o que vocês viram, eles teriam se arrependido. Até hoje Cafarnaum não é reerguida. Até hoje contentam, fazem projetos, até tem uma construção lá moderna, bonita, boa. É só uma. Tem cidades vizinhas que está prosperando, e Cafarnaum é só uma cidade fantasma, cheia de história para contar. Só que Deus não te chamou para fazer história para contar. Deus te chamou para viver a história do Filho de Deus. Deus te chamou para desfrutar das bênçãos de Deus e não ver os outros desfrutando da bênção só. É para você também desfrutar das bênçãos de Deus. O convite, meu irmão, a ordem, meu irmão, é se deleitar no Senhor.
O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, vai dizer: não se prive de nenhum dom, de nenhuma bênção, de nenhuma dádiva do Deus Todo-Poderoso. Não se prive, não se prive. O que Deus quer te dar, receba. Se Ele está te dando mais, receba. Se Ele vai te dar mais, receba. Se Ele pode, não vai faltar. A bênção que Ele te dá, Ele não vai tirar de ninguém para te dar, não. Ele vai dar a você. É seu, é para você. Ele projetou para você. Farta-te da benevolência. Desfrute com prazer da benevolência. Desfrute de Jesus, meu irmão. E você vai ver que esses problemas são pequenininhos. Jesus é grandão. Você vai ver que essas coisas da terra são passageiras. O que Jesus está te dando é eterno. E você vai ver que é melhor priorizar o reino de Deus. É melhor criar riquezas nos céus. Aleluia. Porque o que Deus deu é maior e melhor do que todo o tesouro que pode ser encontrado na face da terra. Recapitulando, uma tribo que nasceu de forma vulgar, de forma não normal, uma tribo que não conseguiu expulsar os seus inimigos, mas que recebeu a graça. Naftali reflete o que nós somos. Nós não conseguimos expulsar os nossos inimigos de nós. A carne, a nossa natureza carnal para o pecado, nós não conseguimos expulsar de nós. Você não bota a sua mão: eu me expulso em nome de Jesus. Já fez isso? Quando o que vai te deixar nervoso, você vai ficar nervoso. O que vai tirar a tua paz, você vai ficar sem paz. O que vai te tentar, você vai ser tentado. E muitas das vezes pode cair. Você não conseguiu expulsar os demônios, nem eu. Ou, no demônio não, nem demônio. Demônio é coisa fichinha. Esse demônio a gente expulsa. Nós não conseguimos expulsar o nosso maior inimigo, que é a nossa tendência para o pecado, quando nós fomos criados para Deus. Aí Deus mandou Jesus andar por nós, operar milagres entre nós, fazer maravilhas entre nós, falar coisas poderosas para nós, e mandou o Espírito Santo nos encher de alegria, de unção, de poder. E agora nós podemos dominar a nossa carne, dominar esta natureza que nos impede de vir para a igreja, dominar esta natureza que nos impede de dar glória a Deus com mãos altas, dominar essa natureza que nos faz ficar com raiva facilmente, dominar essa natureza que nos faz perder a paz de qualquer maneira. Não, aqueles que recebem a Jesus conseguem controlar, conseguem dominar, conseguem, mas vai chegar o tempo que Jesus vai dizer: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Vai ter corpo transformado, glorificado, e vai viver nas mansões celestiais para sempre. Lá não há dor, lá não há morte, lá não há choro, lá não há pranto. É Jesus. Então farta-te dele. O segredo de frutificar e de multiplicar, o segredo de ter alegria transbordante, chama-se Jesus. E você pode perguntar: pastor, o senhor não sabe a minha vida? Eu sei a de alguns, porque eu oro por vocês. Mas é capaz de eu não saber nem metade da missa, como diz lá fora. Mas uma coisa é certa, Deus sabe. Uma coisa é certa, você também não sabe o que eu passo. Você não sabe como é que eu estou aqui, como é que eu consegui subir ao altar nesse dia. Você não sabe dos problemas, ou seja, nem eu sei do que você passa, nem você sabe do que eu passo. Uma coisa é certa, Jesus sabe e Ele estará aqui. Uma coisa é certa, Jesus, Ele quer irradiar o poder de Deus entre nós. O segredo dos vitoriosos não estão naqueles que contam no Instagram, no Facebook, no WhatsApp as bênçãos do Senhor.
O segredo está naqueles que não se esquecem que tem um Deus e se alegra neste Deus, com este Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz: olha, vocês estão gostando aí de fazer milagres? Beleza, isso é legal, mas a fonte da alegria de vocês não é essa. A fonte da alegria ainda sou eu, que coloquei o nome de vocês registrado lá nas mansões celestiais, que coloquei o nome de vocês registrado nas mãos de Deus, e por isso Ele não esquece de você. Ele sabe o que você passa, e Ele sabe que você pode chegar até Ele. Ele diz a você nesta noite: lance sobre mim todas as vossas ansiedades, e eu vos aliviarei desta ansiedade. Lance sobre mim todos esses problemas, e eu vou ajudar vocês a solucionar esses problemas. Ele diz nesta noite para você: lance sobre mim todos os problemas espirituais, materiais, emocionais. Lance diante de mim. Eu sei resolver esse problema. Eu consigo resolver esse problema. Eu consigo ajudar você nessa causa. Lance sobre mim essas coisas. Quando você se chegar ao Senhor, você vai fazer como Maria, vai se alegrar no Senhor, vai adorar ao Senhor, vai louvar ao Senhor. E é bem provável que você esqueça de dizer: Senhor, eu estou com tal problema, porque você vai sair de lá e já vai não estar mais com problema. Você pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus.